Na CBN, fim de expediente. Bom dia a todos, bom dia Sebastião, bom dia Lélia. Bom dia. Bom dia. Claro. Comigo o Teco, Zé. É um imenso prazer para a gente ter a oportunidade de encontrar vocês. Na minha vida pessoal, é um prazer. É difícil de descrever e também não quero perder tempo falando sobre mim. Durante muitos anos da minha vida, me perguntaram: escolhe 3 pessoas para você jantar até o encontro de um café. Uma dessas pessoas seria você, Sebastião. Sem dúvida. Pela admiração que eu tenho do seu trabalho, admiração pelas suas ideias e pelas posições que eu vi, por ter sido um fotógrafo amador também inspirado por você, como tantos. Eu queria que vocês contassem desse novo projeto que se inicia agora, por favor. Você Você falando de falou de fotografia. Você quer que eu fale do projeto fotográfico ou você quer que eu fale do Instituto Terra? Do Instituto Terra, que eu acho que é o mais recente e me parece o projeto mais importante do momento. Pois é, esse talvez seja o projeto não só mais importante do momento, mas talvez seja o projeto mais importante da nossa vida. Eu possivelmente seja o fotógrafo que mais trabalhou na história da fotografia no mundo inteiro. Eu trabalhei muito em fotografia. Realmente tem um trabalho fotográfico. Eu não posso julgar a qualidade, mas em quantidade considerável. Mas possivelmente o maior projeto que eu trabalhei, que nós trabalhamos juntos, que nós fizemos juntos esse projeto, a Lélia e eu, é o Instituto Terra. Olha, é considerável. Quando você vem lá no Instituto e você está em frente a uma só árvore, com todos os insetos que estão habitando nessa árvore, todas as formigas, todos os cupins, todos os pássaros, é uma residência colossal. Mas quando você olha ao lado daquela árvore, tem dezenas, centenas, tem milhares, hoje tem milhões. Então, é uma coisa fora do comum, uma coisa colossal. O Instituto Terra para a gente é realmente de uma importância enorme na nossa vida. Eu acho que ele é enorme na vida da comunidade na qual nós estamos localizados, que é a nossa cidade, pequena cidade, chamada Aimorés. Aimorés e Baixo do Andu são 2 cidadezinhas, uma ao lado da outra. O nosso vale, que é um vale pouco conhecido no Brasil, na realidade, o Vale do Rio Doce, mas é um vale considerável. Possivelmente, o nosso vale deve gerar dos principais concentrações do produto interno bruto do Brasil. Indústrias, né? Porque grande quantidade de indústrias de aço, de minerações, tudo está naquele vale. E é um vale de tamanho razoável. O nosso vale ele tem quase 90 mil quilômetros quadrados e praticamente do tamanho de Portugal. Então, esse projeto é um projeto considerável. Hoje nós estamos falando como um projeto novo. É isso que eu ia falar, o projeto não é novo, o nosso projeto já é bem antigo. Nós já criamos o Instituto Terra em 98. Não, eu lembro de ir na Rua Augusta, em São Paulo, para te assistir com o Saramago e o Chico para falar disso, por exemplo. Não. Ali era um livro. Terra. Do Terra. Ali nós falamos do Movimento Sem Terra. Exato. O livro que nós fizemos, né? Olha, o nome da nossa instituição, aquilo ali foi em 90... Foi em 97. 97. O livro Terra. E o livro Terra que deu nome ao Instituto Terra. Quando nós criamos o Instituto Terra, nós vimos que o nome era tão propício para o que nós estávamos querendo fazer, que a gente tomou o título do livro e deu o nome ao Instituto Terra em função desse livro. Mas, como a Lélia diz, é um projeto que já tem um tempinho. Ele parece novo hoje, porque nós estamos lançando, nós não somos muito conhecidos fora daquela nossa região. Hoje, com esse lançamento que nós estamos fazendo, com essa música maravilhosa que o Gilberto Gil compôs, e com toda cantou, e apresentou, porque essa ideia maravilhosa de ver a floresta crescendo na cabeça
do Gilberto Gil e dos músicos foi da esposa do nosso filho e da nossa nora. A nossa nora. Foi Ela que a é Ive, que é a nossa nora, que desenha, que faz projetos para televisão, e o Juliano, que é o realizador. Então, eles juntos, junto com o Fred Siqueira, da agência ENF de publicidade em São Paulo, que fez tudo para nós pro bono. E foi criado essa nova apresentação. Mas é só a apresentação que é nova, porque o Instituto já tem um tempinho. Porque o Instituto tem um tempo. Exatamente. Se a gente tem essa apresentação para fazer, é porque a gente já tem alguma coisa para mostrar. E o que a gente tem para mostrar são... desculpa, eu tirei aqui. Pode estar te ouvindo. Está te ouvindo, pode cair. Eu fiz bobagem aqui. Deixa eu tirar aí. Aqui. Pronto. E nós já temos mais de 2 milhões de árvores plantadas lá, nós já temos uma quantidade enorme de animais que voltaram na nossa floresta, a água que voltou também. Então, quer dizer que isso tudo vai precisar de algum tempo para essas coisas todas acontecerem. E hoje que a gente está realmente fazendo essa primeira campanha nacional, justamente porque a gente tem o que mostrar. A gente não está fazendo a campanha antes de ter o que mostrar. Um ponto que eu queria que vocês falassem um pouco, Sebastião, Lélia, é essa questão da restauração de áreas degradadas. Assim, para a gente que vive no mundo urbano aqui, isso parece uma coisa meio maluca, né? A gente vê quando acabam as florestas, as queimadas, você acha que aquilo nunca mais é recuperado. Como funciona essa recuperação e quanto isso impacta no ecossistema? Olha, o que você acabou de falar, existe uma coisa louca que acontece no Brasil. Um país que tem uma grande extensão de terra, que tem um fenômeno que a gente conhecia muito quando a gente era novo, chamado fenômeno das fronteiras móveis. O Brasil, como tinha uma grande parte de floresta, era só ir abatendo. E você ia crescendo as propriedades, não em produtividade, não em qualidade de produção, era em extensão. E quando aquela terra ficava cansada, você abatia mais um bocado de floresta, ia passando para frente, e foi. Mas isto, hoje, acabou. Mas isso também não é só na zona rural, a zona urbana. Você vê as cidades tinham um tamanho, e tinha floresta em volta. Que ali, essas grandes cidades do Brasil são todas onde era a Mata Atlântica, onde foi a Mata Atlântica antes. Então, tinha floresta antes. A cada vez que a população aumenta, aí vai abatendo tudo, vai queimando tudo e vai abrindo mais espaço para a população, né? Para as casas. Quando eu era jovem, lá no Vale do Rio Doce, na parte norte do Rio, era floresta. E era floresta até Salvador, na Bahia. Eram milhares de quilômetros de floresta. Era uma floresta que a gente tinha certeza absoluta que jamais acabaria, tão extensa ela era. E hoje você vai lá, virou sei lá, uma mesa de sinuca. Um tablado, né? Não tem mais nenhuma árvore. O Vale do Rio Doce, que tinha uma das maiores concentrações de Mata Atlântica e talvez uma das porções mais sofisticadas da Mata Atlântica, hoje tem uma cobertura de um pouco mais de 1% florestal. Foi inteiramente destruído. E quando você destrói, você destrói tudo. Hoje nós estamos trabalhando lá, o principal do Instituto Terra hoje nem é mais plantar árvores no Instituto Terra. Nós estamos trabalhando com recuperação de nascentes. São milhares de nascentes que têm que ser reconstituídas, porque o rio está em processo de uma morte acelerada. E para você salvar o rio, o que você tem que fazer? O Rio Doce. Você tem que salvar as nascentes do Rio Doce. Então, hoje nós fizemos um levantamento, nós temos aproximadamente 370 mil nascentes a serem refeitas, porque nós não só abatemos a floresta, mas nós abatemos a porção de mata que constituía a reserva de águas, porque, sabe, a água não tem no solo, não tem na montanha, a água vem num rio aéreo, chove, e se ela não for retida no solo, a água vai embora, provocando erosão, não fica em lugar nenhum. E a única retenção da água no solo são as árvores. As raízes das árvores. Né? E as folhas. Se salva uma nascente de um rio?
são as árvores. Olha, para a gente reconstituir uma nascente, onde a gente vê o local que foi a nascente, porque existe a memória das pessoas que estão ali, sabiam onde tinha uma água, hoje não tem mais. Você pode olhar, é uma região mais ou menos com uma certa inclinação, que tinha uma porção de mata. Um valezinho. Um né? valezinho, e a gente planta exatamente acima daquele ponto, e as árvores, elas captam a umidade, elas, pela raiz, pelo tronco da árvore, ela acumula umidade, as folhas que caem, os galinhos, o galho grande, ali se cria uma zona protegida de raios de sol, e que acumula, e quando chove, ali retém água, e elas mantêm a nascente. Hoje, para a gente reconstituir uma nascente, Lélia, nós estamos plantando mais ou menos 300 árvores 400, em volta, 300. em volta da nascente. A gente planta, a gente cerca tudo para os animais não virem, a gente planta ali as espécies que são realmente as mais fáceis, né, de segurar a água, e ali a gente espera que gente com 5 anos já tem água ali, viu? Nós já temos proprietários rurais que já estão trabalhando com a gente há mais de 5 anos, eles já têm muita água, como diz até um, já tem tanto para mim e para dar para os vizinhos. Quer dizer, é uma coisa assim maravilhosa, viu? Mas isso a gente tem que fazer. Uma coisa interessante que a Lélia falou, a gente tem que cercar. A gente tem que cercar porque um cálculo a gente não faz. Olha, um boi arado, uma vaca, pesa em torno de 600 quilos. Ele caminha em 4 pequenos espaços que é a pata do animal. Aquele animal, quando toca no chão, ele toca com poder, só pelo peso, são 600 quilos dividido por 4, são 150 quilos por aquela pequena área que é o pedal. Onde um boi toca, tem uma compactação de solo muito grande, sabe? E quando a água vai ficando pouca, esses animais vêm aonde a água está nascendo, eles vêm compactando. Chega uma hora, a água não, desaparece. Ela começa a correr no subsolo. Então, a primeira coisa que a gente faz para proteger uma nascente, a gente tem que cercar, para evitar que os animais aprovem. E aí nós vamos plantar. A gente planta essas 300, 400 árvores e a gente fornece ao produtor rural uma coisa que é muito interessante, uma estação de tratamento de esgotos, pequenininha. Então, a água que ele vai produzir, ela, além de ser nova, ser água, né? Ela vai ser água limpa. Então, isso é muito importante. Os projetos que a gente trabalha, nós conseguimos fundos para plantar as árvores, nós conseguimos fundo para cercar, para pequena estação de tratamento e conseguimos fundo para fazer o cadastro. Cadastro rural. O cadastro ambiental rural, o CAR. Então, é exigido pela lei e a gente fornece assistência técnica. E fornecer assistência técnica é muito importante porque ambiental, ele vai assistir o proprietário rural durante alguns anos. Então, ele vai trazer, além da nascente, além da assistência técnica de plantar, ele vai trazer uma ideia nova da ecologia, a importância das árvores. Então, a gente tem um agente de modernização de maneira de pensar junto ao produtor rural. Hoje, nós, como a Lélia falou, nós já recuperamos em torno de 2.500 nascentes e acabamos de ter um projeto aprovado pelo governo da Alemanha, pelo KfW, que é o Banco de Desenvolvimento Alemão, para a gente recuperar 5.000 nascentes lá no Vale do Rio Doce, e vamos estar trabalhando em torno de 3.000 propriedades rurais para recuperar. Mas agora, uma coisa muito importante é que o Sebastião falou nos técnicos agrícolas, né? Os técnicos rurais. Esses técnicos nós formamos no Instituto Terra, porque nós temos um curso, que é um curso, eles vêm, os jovens, vêm 20 jovens, e vêm ali do entorno, a cada ano, que vem do entorno, e esses jovens, eles ficam lá internos durante um ano. E, neste ano, eles trabalham em todas as atividades do Instituto Terra, eles têm cursos teóricos também, eles têm cursos de como fazer projetos para os proprietários rurais também, para ajudar na vida dos proprietários rurais. Então, são esses jovens que também saem também dessas famílias de proprietários rurais. Então, eles têm entrada franca
nas propriedades, porque eles saem dali também. Eles têm a mesma linguagem. Então, é uma coisa muito interessante, porque nós temos esse projeto de recuperar as nascentes, a gente dá os insumos e a gente manda o técnico, que é um técnico que tem a mesma linguagem dos proprietários rurais. Eles entram, eles têm entrada franca, vão tomar um cafezinho com eles. Então, quer dizer, é uma coisa assim genial. O nosso círculo é completamente fechado, né? O ciclo. Ainda tem uma variável interessante, é que nós temos possivelmente um dos maiores viveiros de plantas nativas do Brasil. Nós temos a capacidade de produzir até 1.200.000 árvores de mais de 100 espécies diferentes por ano. Então, para essas nascentes, como a Lélia falou, nós temos o técnico, nós temos a tecnologia, claro, e temos as as plantas que vão ser. Então, eu acho um projeto maravilhoso. E nós estamos criando uma atomização de florestinhas, porque cada floresta tem em torno de 0,8 a 1 hectare, em torno de 300, 400 árvores. Mas, olha, com os alemães nós vamos estar plantando em torno de 3.000 florestas, de 300 a 400 árvores. Você imagina o trânsito da biodiversidade que vai haver nas regiões, os corredores de floresta ecológicos. É muito importante. Lélia, Sebastião, quando a gente vê foto de meio ambiente, né, naquele antes e depois, normalmente a gente vê uma coisa bonita no antes e uma coisa degradada depois, né? No site do Instituto Terra tem uma foto inversa, né? Uma foto onde não tinha nada e anos depois tem uma floresta linda ali do mesmo ângulo. Com essa campanha, enfim, com o tamanho do Instituto, o que vocês imaginam ser possível de ser feito assim, em termos de tamanho? A gente está falando do quê? Qual é o sonho possível que vocês imaginam que vão realizar fora, enfim, a partir de agora, né? Depois de tudo que já fizeram? Mas, gente, olha, o Instituto Terra, essa campanha também, que serve também essa campanha, não é só para o Instituto Terra. Essa campanha a gente gostaria que no Brasil as pessoas vejam o que é possível a gente recuperar. E que tem que recuperar para todo lado, no Brasil inteiro. E se todo mundo visse isso, assimilasse e tivesse uma vontade de se juntar e de fazer coisas iguais também, seria uma coisa maravilhosa. Essa campanha também é para isso. E essa campanha também é para o Instituto Terra tentar ter doações, tentar projetos com empresas, com tudo. O Instituto Terra aparecer, né, no nível nacional e a gente poder continuar a fazer todos os trabalhos que a gente tem para fazer, que a gente possa ter também os fundos necessários para isso, que as pessoas também façam doações. Essa que é o nosso principal objetivo com essa campanha. A necessidade é tão grande no Brasil hoje. Você pega todos esses vales, próximo ao Rio de Janeiro, próximo a Brasília, próximo a São Paulo, não tem mais, os vales estão todos degradados. Então, o Instituto é importante, mas como a Lélia falou, o Instituto é um piloto, é um modelo. É um modelo. Tá certo? É um modelo. Hoje, por exemplo, nós estamos trabalhando nas nascentes. Olha, só com as nascentes, nós esperamos poder plantar todas. Não vai ser em 10 anos, em 15 anos, vai ser em 30, 40 anos. Nós não veremos. Não, nós não, mas o Instituto vai continuar. Mas nesse projeto nós devemos estar plantando em torno de 120 a 150 milhões de árvores para recuperar essas nascentes todas no Vale do Rio Doce. É significativo, é uma coisa expressiva. E nós vamos trazer junto às nascentes uma ideia da ecologia. Olha, nós temos, além dos técnicos agrícolas, além das plantas, além do projeto, além da ideia, nós temos um projeto educacional muito interessante, um projeto para as crianças, filhas dos proprietários rurais. Esse projeto a gente faz junto com a implantação das nascentes. O projeto é chamado Terrinha. Nós vamos nas escolas todas de um município, todas das escolas primárias, nós trazemos todos os diretores de escola para uma formação de uma semana. Os professores, os diretores vão, aí nós trazemos um professor por vez de cada sala, de cada escola, durante algumas semanas, e nós acabamos trazendo os professores todos de todas as escolas primárias para uma formação. Aí nós temos em cada escola o diretor e os professores preparados para a ecologia. E aí eles vão selecionar de cada sala de aula um menino que vai ser um líder.
e nós começamos a trazer esses meninos todos e damos uma formação. Então, eles voltam, eles vão estar preparadinhos, as escolas preparadinhas, e quem são essas crianças? São os filhos dos proprietários rurais. E são os homens e mulheres de amanhã, né? E são com eles que nós vamos construir as nascentes, Claro. que nós vamos construir uma outra ideia da ecologia. Nós temos que mudar no Brasil essa ideia do meio ambiente, da ecologia, de destruir só. Hoje nós temos que reconstruir. Quando a gente vê uma cidade como São Paulo, que a gente lê nos jornais todos os anos, as reservas de água estão baixas, nós estamos esperando as chuvas não chegaram. Essas reservas têm que ser preenchidas pelos córregos, pelos riachos, pelas nascentes que foram assassinadas. Hoje nós temos que reconstruir todas. Temos que fazer, se a gente quiser sobreviver nas cidades, no meio urbano brasileiro. Então, o Instituto Terra é só um piloto. O que nós estamos fazendo é genial. Não resta dúvida que é genial, mas é um modelo a ser reaplicado no Brasil Olha, inteiro. gente, outra coisa, hein? Muito pessoal, mas que satisfação de poder fazer. Sabe, de poder fazer, de chegar lá e de ver aquelas árvores lindas, aqueles bichinhos todos rodando. Gente, é uma satisfação tão grande, que eu acho que todo mundo que podia fazer, tinha que fazer, pelo menos para sentir essa satisfação. E vale a pena, viu? Dan, eles fizeram mais do que quase qualquer Ministério do Meio Ambiente dos últimos 20 anos no Brasil, não? É verdade. Não, 20 anos não acredito, não. Mas 2, sim. Essa história... Essa é a questão não é bom. Eu acho que a gente tem que considerar o trabalho em conjunto. O trabalho do Ministério, o trabalho das outras organizações, o trabalho de todos os doadores, das pessoas de boa vontade, o nosso trabalho. Então, eu acho que é junto. Porque se a gente se colocar de um lado, nós fizemos mais do que isso ou mais do que aquilo, não vamos ficar isolados, não vamos passar a ser objetivo de crítica. Não, de crítica, eu acho que não é isso. A gente precisa de gente conjunto, que ajude. Fazer um trabalho de conjunto. Vocês que estão fazendo hoje aqui com a gente, dando as pessoas a conhecer, é fantástico o que vocês estão fazendo, porque eu tenho certeza que desse papo nosso nós vamos trazer muitas pessoas que vão ser adeptos a essa ideia e que vão querer fazer, e que vão fazer, e que vão constituir. Olha, a história da humanidade é uma história de projetos, e projeto é sonho, e os sonhos a gente materializa, e o dia que a gente materializa, como é o caso do Instituto Terra, então vamos sonhar mais de fazer as nascentes, um dia nós vamos materializar as nascentes, e vamos sonhar mais de fazer os outros vales, um dia nós vamos fazer os vales todos. A história é a longo prazo. Nós levamos um certo tempo para destruir. Agora nós vamos levar um certo tempo para construir. Muito mais ainda. E, olha, quando os portugueses chegaram no Brasil, tinha menos Mata Atlântica que 200 anos depois. Quando os portugueses chegaram no Brasil, se calcula que tinha entre 3 e 5 milhões de indígenas na costa brasileira, que tinha agricultura, que cortava floresta, que tudo. E com o motivo histórico dos portugueses, que era arrebanhar as populações indígenas para perto das cidades, para fazer trabalho, não trabalhou, não conseguiram, eles transmitiram uma quantidade de doença, os indígenas morreram, desapareceram. E 200 anos depois, a floresta voltou. Eu acho que no nosso caso aqui, não vai acontecer esse drama, as populações não vão morrer, mas as populações vão sentir que vai ser hora de construir. Por que nós estamos construindo? Porque chegou a hora. Nós não somos mais sábios nem inteligentes que ninguém. Não, porque nós chegamos lá e aquilo ali era tão degradado, tão feio, que não tinha o que fazer. A única coisa que a gente podia fazer era realmente voltar para trás, fazer o que era antes, para a gente conseguir ter terra boa, para conseguir ter ar, para ter água, isso porque não tinha mais outro jeito. E aquela nossa região lá é toda assim, toda degradada. Em volta do Instituto Terra é uma degradação só, é uma tristeza. Quer dizer, agora os proprietários rurais, os nossos vizinhos, eles estão nos procurando para também tentar arrumar água para eles, para recuperar as nascentes, mas o grosso, o geral, é muito degradado. Então, quer dizer que a gente tem que ir expandindo e as pessoas têm que aceitar as ideias, têm que aceitar o desafio e fazer também.
Mas, historicamente, as coisas acontecem sempre na hora certa. Olha, o Brasil é um país criança. Quando nós éramos jovens, em torno de 90% da população brasileira morava no campo. Aquelas matas ainda existiam uma quantidade muito grande. E hoje, mais de 90% da população brasileira mora nas cidades. Isso aconteceu em 50 anos, 40, 50 anos. O que levou 500 anos para acontecer na Europa, no Brasil aconteceu em muito pouco tempo. Então, isso levou a um desequilíbrio muito grande, não é, da gente urbanizar com a violação de todas as regras de comportamento social, urbano. Nós estamos reconstituindo essas regras, nós estamos reconstituindo uma maneira de pensar. O que nós estamos fazendo não é obra do acaso, é obra da evolução. Da necessidade. Não, e da evolução histórica. Eu tenho certeza que está chegando a hora. Se nós estamos fazendo, não é porque nós somos mais inteligentes e nem temos maior boa vontade que os outros, é que houve uma solicitação histórica. Então, outras pessoas também vão fazer. Eu acho que está chegando a hora da gente reconstituir o ecossistema que a gente destruiu, porque senão nós não vamos conseguir sobreviver. Então, eu acho que é uma boa hora. Eu acho que a partir daqui a gente vai fazer. Sebastião, isso também não é uma coisa tão nova na tua vida. Eu, por exemplo, lembro de um projeto no SESC, acho que era com Êxodos, que as crianças iam, tinham apostilas, eu tenho umas aqui até, porque eu trabalhei com os historiadores na época, fazendo cenas que representavam as suas fotos no SESC, enfim, o projeto era uma teia que chegava até a criança e buscava educá-la, esclarecer sobre as fotos que ela estava vendo. A gente transcendia a fotografia para uma compreensão maior. Me parece que isso sempre foi uma coisa que vocês quiseram fazer, que vocês desenharam fazer, porque de alguma maneira a fotografia por si só não era suficiente. É isso? Também. A fotografia, não é que o caso que a fotografia por si só não era suficiente, porque realmente é verdade que quando a gente vê uma imagem, a gente analisa essa imagem e assimila o que a gente está vendo na imagem, né? Mas agora, é verdade que o nosso trabalho, que nós trabalhamos juntos, a gente não faz uma coisa assim, uma coisa aqui, outra ali. Sempre são projetos elaborados, projetos pensados, escritos e trabalhados, né? Desenvolvidos. Depois, eles são mostrados. Mas para mostrar, a gente tem que tentar mostrar de uma maneira que as pessoas assimilem. E essa coisa de fazer o projeto educacional com Êxodos, foi muito, muito importante. Muito importante. Nós fizemos depois do Êxodos, que a gente fez em São Paulo, e que não foi só em São Paulo, nós fizemos também na Espanha, não é? Em Portugal. Londres. Eu vi em Londres também. 50 museus do mundo. Quer dizer, a exposição, mas o projeto educacional também, com crianças, vários. Então, e depois nós fizemos um com Gênesis, que se vocês viram também a exposição Gênesis, o livro, nós fizemos um projeto educacional lá em Vitória, não era Arcelor na época, não era Arcelor ainda, era como é que é o nome da empresa? Tubarão. Tubarão. A Açaria do Tubarão. A Açaria do Tubarão. Eles bancaram financeiramente para a gente fazer um projeto educacional para o Gênesis. E isso foi interessantíssimo, porque foram para todas as escolas municipais do Espírito Santo. Então, foi uma coisa assim maravilhosa, que as crianças todas trabalharam em cima das fotografias, em cima da ideia de proteger o planeta e tudo. É uma coisa maravilhosa. E acho que isso não é que as fotografias são elas que dão essa possibilidade de a gente mostrar o resto, né? Olha, vou te dar um exemplo assim, direto, prático. Quando a Lélia está falando dessa exposição que nós organizamos em Vitória com Gênesis, no projeto educacional, as pessoas que vieram trabalhar com a gente foram dois senhores. Um era o presidente da Companhia Siderúrgica Tubarão, e que depois passou a Arcelor Tubarão e hoje é ArcelorMittal. Então, o diretor
dessa empresa, ele foi uma pessoa assim tão genial, tão fantástica, Aberta, né? aberta. O Robinson, O Robson era diretor de comunicação. Robinson, diretor de comunicação, Robinson os dois Melo. vieram trabalhar com a gente, Robinson Melo e Zé Armando Campos. E, resultado, nós trabalhamos tão bem, nós ficamos tão integrados nesse projeto, que hoje o Zé Armando Campos, ele que é o diretor do Conselho do Instituto. Não, ele é o presidente do Conselho do Instituto não somos Terra. nós, não, ele. E o Robson é um dos membros do Conselho. Entende? Foi tão envolvente que nós estamos juntos até hoje. Quer dizer, a fotografia, além de ter levado a comunicação, envolveu as pessoas que estavam dentro e nós continuamos juntos. Já tem uns 15 anos que nós trabalhamos juntos. O Zé Armando hoje, ele presidente, diretor-geral de uma das maiores empresas do Brasil, e ele, na realidade, que é o presidente do Conselho do Instituto Terra. O Instituto Terra é uma pequena organização, nós empregamos hoje, talvez, 100, 120 trabalhadores, mas o Zé Armando, ele que é o presidente. De uma empresa aqui de talvez 30, 40 mil trabalhadores, ele dirige para nós o Instituto Terra. Então, tão integrado. Olha, a campanha que nós estamos lançando hoje, no dia de hoje, não é? Com o Reflorestar. Ontem que foi lançado. Foi lançado ontem, né? Com o Gilberto Gil. Ela nasceu da fotografia. Eu fui convidado em 2019 para fazer uma campanha para o lançamento de um carro tração nas 4 rodas da Mitsubishi, Pajero Sport. Então, foi o Fernando Meirelles, o João Carlos Martins e a mim convidaram para a gente fazer o lançamento. Eu falei, gente, eu aceito se vocês me deram um carro completamente equipado, com pneu para lama, tudo, porque é o carro que nós precisamos no Instituto Terra. Nosso carro estava ficando velho e quando a gente recebe doadores, pessoas importantes, nós temos que levá-los às fontes de água onde estão acontecendo, então nós precisávamos de um carro adaptado. E nós não tínhamos dinheiro para comprar. Então, eu aceitei fazer a publicidade, eles deram o carro, cumpriram, foi direitinho. E a pessoa que desenhou a campanha, ela estava tão motivada a conhecer o Instituto Terra, e foi ele que desenhou a campanha que está sendo lançada hoje. Para fazer. Fred Siqueira, da empresa Enfi. E eles fizeram para nós toda a campanha pro bono, e essa campanha que está sendo lançada, por que vocês estão entrevistando a gente hoje? É porque aquele automóvel Mitsubishi que eu fui fazer a campanha. A gente está entrevistando vocês por muito mais coisa. Por conta do Fred, da empresa, chegou-se ao Gil, que fez aquela música maravilhosa e que canta, e que, gente, olha, é uma coisa assim maravilhosa. É um conjunto de uma coisa assim, pessoas completamente diferentes que se juntam para fazer uma coisa maravilhosa. As pessoas são sensíveis às ideias altruísticas, sabe? São, claro. É muito importante a gente participar na nossa sociedade. Nós somos um animal gregário, nós fomos feitos para viver em sociedade, e a regra principal da relação na sociedade é a ideia comunitária e a solidariedade. E a generosidade. Não, vocês têm toda a razão, mas tem uma contradição, na verdade. O brasileiro está acostumado a fazer as coisas independente do que o governo faça, né? Por um lado isso é sensacional e por outro lado isso é muito triste, né? Porque a gente precisa do governo também. O governo também. Você não pode esperar tudo do governo, as pessoas, cada um tem que fazer o que deve fazer, Sim. o que deve fazer, porque eu acho assim, a única coisa que o governo tem que fazer é tentar ajudar e tentar levar as ideias para frente, não levar para trás. Mas agora, de toda maneira, as pessoas, cada um tem sua responsabilidade, não são só as pessoas eleitas que têm responsabilidade, não. Elas pediram para ser eleitas porque elas estavam pensando em querer fazer alguma coisa. Mas agora, nós todos temos a nossa obrigação, a obrigação de pensar, a obrigação de querer fazer coisas, a obrigação de querer melhorar o meio onde a gente vive, que seja a família da gente, os amigos, os vizinhos. Quer dizer, eu acho que isso tudo, cada um tem que ter sua responsabilidade. Não e você leva a ideia para o governo? Adota. Você entende? Adota. Se você leva a ideia, você explica.
às vezes as pessoas que estão lá não têm tempo, às vezes não são aptas, e você tem as ideias, e as ideias têm que ser apoiadas, têm que ser materializadas. Então, é procurar uma maneira de fazer apoiar na comunidade, na sociedade, no governo, você entende? Essa comunidade maior que nós temos que fazer. O Instituto Terra sempre trabalhou com a municipalidade de Aimorés, quer dizer, as em volta, e Baixo Guandu, mas essas em volta todas, né? Que tem uma opção de cidadezinhas pequenas, mas ali, o Instituto Terra está em Aimorés, mas a fronteira é com o Espírito Santo, e que tem a cidadezinha de Baixo Guandu. Então, a gente sempre trabalhou com eles, porque é ali que é a nossa base. Agora, os prefeitos, as pessoas que trabalham, os secretários, todos, gente, todo mundo é muito feliz de ter uma ideia e de ajudar que essa ideia vá para frente, porque isso também melhora a atividade deles, né? Eu acho que isso é muito importante. A autoestima está diretamente ligada à capacidade que a gente tem de se inserir na sociedade e a possibilidade de mudança e melhora do ecossistema, da nossa vida, do planeta. Fala, Zé. Ô, Sebastião, você está fotografando há muito tempo, né, regiões inóspitas, de difícil acesso. O quão visível ao longo dessas décadas é o aquecimento global, assim, visível mesmo, e o quanto é visível o desmatamento da Amazônia, pensando nesse arco todo do teu trabalho? Olha, eu estou acabando de fazer um trabalho fotográfico na Amazônia. A Lélia acabou de desenhar as exposições que começam agora em Paris, dia 6 de abril, abre uma grande exposição. Nós temos 2 livros imensos que vão ser lançados junto com a exposição. Nós faremos essa exposição no Brasil, faremos no Sesc em São Paulo no mês de julho, todo o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro no mês de agosto, nós vamos fazer o Museu de Ciências em Londres, em Roma, nós vamos fazer no mundo inteiro essas exposições. Então, eu acabei de passar um tempo considerável na Amazônia. E eu vou na Amazônia, eu tenho frequentado a Amazônia há mais de 30 anos. Então, é a olhos vistos a destruição da Amazônia. Nós já destruímos do bioma amazônico, porque tem a Amazônia legal, que é uma região. Mas o bioma amazônico, ele é um pouco menor do que a Amazônia legal, é onde exatamente existe a floresta amazônica. Ele hoje está destruído em um pouco mais de 17%, sabe? O Brasil fez umas coisas fabulosas, que ninguém quase sabe. Nós tivemos um comportamento exemplar. E a gente critica o governo, mas o governo trabalhou muito bem, com 2 instituições, uma chamada FUNAI. A Fundação Nacional do Índio, no Brasil, ela fez uma coisa fantástica. Ela protegeu as terras indígenas. Ela criou reservas indígenas protegidas por lei. A Constituição protege esse território indígena. E são em torno de 25% do espaço amazônico. Aí quase não tem nenhuma destruição ambiental. O IBAMA e o Instituto Chico Mendes também trabalhou de uma maneira colossal com o Ministério do Meio Ambiente, criando as áreas de preservação permanente. São espécies de parques nacionais, eles são estendidos imensos da Amazônia, protegidos por lei, são territórios cercados, protegidos, que representam em torno de 25% também da Amazônia. 50% da Amazônia é protegido por lei. Os outros 50%, que eram as terras públicas, as terras devolutas, que a gente chamava, essas que foram as terras que foram invadidas. Mas essas terras já foram quase todas destruídas. Hoje tem muito poucos dessas terras, apesar de representar 50%, porque uma grande parte dessas terras são terras inundáveis. Quando existem aquelas chuvas colossais na bacia amazônica e que a água vem de todo o paredão dos Andes que desemboca na bacia do Amazonas, aquelas terras enchem de água. Então, às vezes, os rios penetram 100, 150 quilômetros fora do leito deles. Então, aquelas terras não são propícias à agricultura. E a grande parte das terras devolutas estão dentro dessas áreas inundadas. Então, o que tinha que ser destruído na Amazônia, eu acredito que uma boa parte já foi destruído. As outras partes de terras inundáveis não dá para destruir. O que está acontecendo hoje, principalmente com o governo atual, é uma pressão
sobre as terras protegidas pela Constituição, que são as terras indígenas e as áreas de preservação permanente, que são os parques nacionais, que esses são protegidos pela lei. E hoje o governo brasileiro, através de uma FUNAI que não trabalha muito mais para o movimento indígena, trabalha mais pelo sistema de produção agrícola, além o Ministério do Meio Ambiente, um IBAMA, que não protege mais as áreas que deveriam ser protegidas. Então, esses territórios protegidos pela Constituição, eles começam a ser violados e violados seriamente. Eu acho que isso que nós todos brasileiros devíamos nos reunir, nos meter junto para fazer respeitar a nossa lei, fazer respeitar a Constituição brasileira de proteção desses territórios. Esses territórios, eles pertencem à União, eles pertencem a gerações futuras. Ali está a maior concentração de riquezas que o nosso Brasil possui, que é a floresta amazônica. Mas, para responder a sua questão, é visível. Fala, Teco. Eu queria pegar esse gancho do que vocês pegaram agora do Ministério, né, do Ministério atual do Meio Ambiente. Acho que ficou mais ou menos clara a opinião que vocês têm, que todos nós temos sobre eles, né? Mas o que você acha que é o que mais eles têm feito, ou o que eles menos têm feito, que a gente deveria ficar atento a isso? Quer dizer, toda hora aparece uma leizinha aqui que permite que uma coisa possa ser feita de um jeito, toda hora cai uma resistência ali, outra lá, que a gente, às vezes, quem não está muito acostumado com isso, não entende muito bem qual é, né, a história dos manguezais, as histórias das invasões, aumentar território ali e tal. O que você acha que é o de pior está acontecendo com o meio ambiente aqui, que a gente deveria prestar atenção? Eu acho o pior que está acontecendo é o desrespeito à natureza. Olha bem, o Brasil... Nós estamos hoje com um problema sério do Covid no planeta inteiro. Nós estamos com uma proposta de um pouco mais de entre 120 e 150 propostas de vacinas no mundo inteiro para controlar o Covid. Quantas tem no Brasil? Nenhuma. Não existe uma vacina brasileira, uma proposta de cientistas brasileiros. Quer dizer, a nossa pesquisa, nesse sentido, ela não existe. Nós já tivemos um sistema industrial no Brasil muito mais importante do que ele é hoje. Não é isso? Nós não temos uma indústria automobilística nossa, nós fazemos sob licença, então é um país que produz sob licença. Nós temos uma universidade que não é integrada ao sistema produtivo, exceto a agricultura, então o Brasil está se tornando um grande produtor agrícola no mundo. Tudo bem, nós temos terras já abertas, então não precisamos mais destruir 1 hectare de terra para produzir e para aumentar muito mais a nossa produção. Nós temos, o Brasil é o 3º maior produtor agrícola do mundo. O 2º maior produtor agrícola do mundo é a Holanda, que são centenas de vezes menores do que o Brasil. Então, nós temos ainda um campo considerável para evoluir na agricultura, melhorando a nossa produtividade. O Brasil é um país que poderia ser o maior país verde do mundo, ter a maior proposta de responsável, porque hoje a preocupação planetária é com a proteção ambiental. Você vê que os grandes países do mundo hoje têm uma preocupação séria. Nós estamos com o aquecimento planetário acelerado. Vocês mesmos falaram sobre o desmatamento, sobre a mudança de temperatura que está havendo para todas as partes. Então, o Brasil possui a maior reserva de matas, de florestas tropicais do mundo. Nós temos extensões continentais de terras agrícolas. Então, nós poderíamos habilitar essas terras agrícolas, trabalhar a nossa produtividade. Nós poderíamos ter um projeto responsável para a Amazônia. Nós não precisamos, de forma alguma, bater uma árvore na Amazônia. Esse projeto do governo atual brasileiro de incentivar a violação dos territórios indígenas para mineração, a penetração das áreas de proteção, não é? Que são as áreas de proteção permanente, que nós estamos incentivando invadir. O governo brasileiro está incentivando invadir essas áreas. A gente lembra bem
que os incêndios de 2019 e 2020 na Mata Atlântica foi incentivado pelo governo brasileiro. Então, nós teríamos que ter uma posição mais responsável. Se o Brasil tivesse, olha, ao lado da nossa residência aqui em Paris, nós temos 5 ou 6 lojas que vendem produtos biológicos para alimentação. A gente vê poucos de produtos que vêm da floresta amazônica, por exemplo, o açaí. 100 gramas de açaí num pacotinho custam 20 euros, que está em torno de 120, 130 reais um pacotinho de 100 gramas. A quantidade de açaí que tem na Amazônia, a quantidade de castanhas que tem na Amazônia, a quantidade de sumos, de sucos. Então, nós poderíamos... O Brasil tem uma população amazônica. A população amazônica do Brasil corresponde quase que à população do Canadá. Nós temos em torno de 25, 26 milhões de brasileiros que moram na Amazônia. Nós temos uma mão de obra disponível. Seria você propor um projeto responsável, voltar à extração do produto da floresta amazônica sem destruir uma só árvore. E uma indústria sustentável, geradora de emprego. Quando você abate 10 mil hectares da floresta amazônica para criar uma fazenda de gado, você cria 10, 20 empregos, não cria mais. Ao passo que um projeto onde você não abata a floresta, onde você extraia, onde você cria uma pequena indústria local de transformação, que é possível modificando a matriz energética na Amazônia, entrando energia solar, outro tipo de energia, que é uma energia atomizada, sem criar grandes barragens para não destruir grandes porções de rios, de mata. Então, você pode transformar a Amazônia num novo produtor verde ecológico do planeta. Para a indústria farmacêutica, para a indústria cosmética, o que você tem de plantas medicinais na Amazônia. Eu trabalhando outro dia com os índios Iauanauá, no Acre, o Biratã Brasil, que é o cacique dos Iauanauá, ele me levou na aldeia sagrada deles, ele isolou 2.800 plantas medicinais. Eu acho que essas plantas, na indústria farmacêutica, na indústria cosmética, nós conseguiríamos retornos fabulosos, sem destruir uma área. Nós poderíamos criar o maior espaço turístico do planeta na Amazônia. O turista, a única coisa que ele deixa, às vezes, é a marca do sapato. Mas na Amazônia nem isso, porque o turismo seria quase que um turismo todo aquático, de barco. A gente vai para a Amazônia, eu fui para lá gravar, né, Sebastião? É um desperdício, realmente, a maneira que a gente usa a Amazônia, entre tantos desperdícios. A gente está perto da hora. É inevitável agradecer mais uma vez a presença de vocês, o carinho de vocês. Perguntas rápidas. Se a gente pode esperar, então, um livro maravilhoso da Tasha e mais um sobre a Amazônia. Então, agora, o Jairo Goldfluss te pergunta qual é a máquina que você está usando atualmente, que todos os fotógrafos amadores sempre querem saber. E a Lélia, mais uma vez, falar para todo mundo como a gente pode ajudar o Instituto. Olha, quanto à máquina que eu uso, eu trabalho com Canon. Hoje, as máquinas digitais têm uma potência colossal. Então, eu trabalho com uma câmera que se chama R5 da Canon. É mais recente. E a lente é da Leica ou da Canon? Não, da Canon. Eu não trabalho mais com a Leica. A Leica eu trabalhei muito na época do negativo. A Leica não seguiu a evolução tecnológica do digital. Então, eu trabalho com Canon hoje. Os livros vão ter um novo livro que nós já imprimimos. A Lélia desenhou um livro maravilhoso de 528 páginas, que deve ser lançado com as exposições em São Paulo e no Rio de Janeiro, em julho e em outubro. Já estão impressos. Ele está em fase de encadernação. Então, agora, qual é a última questão que você fez para a Lélia? O que a gente precisa? No Instituto Terra, o que nós precisamos? Nós precisamos de adeptos. Adeptos no sentido de gostar do projeto, de achar que isso é importante e querer ajudar financeiramente. A gente pode ter doações de R$10, R$20. Isso aí, o problema não é a quantidade. O problema é a quantidade de pessoas que realmente acreditam
que isso é possível, que isso é necessário e que ajudem a gente desse ponto de vista. Isso aí o Instituto Terra realmente precisa, porque nós temos 100 trabalhadores, é tudo muito difícil da gente arranjar o dinheiro para o cotidiano. Então, Como quer dizer que a gente faz as doações? pode fazer no site. Entra no site do Instituto Terra, que vocês têm como fazer, institutoterra.org. Aí você Então é fácil, você vai encontrar maneira de fazer as doações. Então, isso E outra coisa é olhando as publicações do Instituto Terra, porque isso tudo aumenta a quantidade de pessoas que são os adeptos do Instituto Terra. Posso fazer só uma micro pergunta, assim? Depois de ficar tanto tempo no meio do mato, como que você volta para a cidade? Olha, é maravilhoso ficar no meio do mato. Sabe? É muito. Eu passei muito tempo com as comunidades indígenas, sabe? Muitas comunidades indígenas, eu tive 2, 3 vezes. Primeiro que já é difícil para você atingir uma comunidade indígena. Às vezes levam 7, 8 dias e quando você chega perto, você ainda tem que parar na base da FUNAI para fazer a quarentena, para poder chegar, para você não transmitir nada. É uma maravilha, maravilha. Olha, os indígenas são tão bons e nós todos fomos indígenas. Quem são os indígenas? Não é? Quando você vê a história da espécie humana, do Homo sapiens, a informação que a gente tem que começou há mais ou menos 70, 75 mil anos, no leste da África, e que foram se expandindo para o mundo, entraram pela Austrália, desceram a África, vieram para a Europa, e alguns grupos subiram pela Ásia, e um momento que o Estreito de Bering virou uma ponte, eles entraram na América. Os primeiros homens entraram na América há 20 mil anos atrás. Então, os indígenas e nós somos exatamente o mesmo. Nós somos o mesmo homem sapiens, a mesma espécie, o mesmo ser humano. Mas quando você vai trabalhar com as comunidades indígenas, a gente vê como é que a gente era bom, que essas restrições terríveis, que o modelo de vida que a gente foi imposto a gente, que nós mesmos nos impusemos também, não é? Ele é cheio de restrições, ele é cheio de castrações, ele é cheio de deformações, então levou a uma espécie de brutalização da espécie humana. E os indígenas não, são puríssimos. Tem tribo lá na Amazônia brasileira que eles não comem carne de animal de sangue quente para não ficarem agressivos, porque a agressividade na escala de valor deles é a última, você entende? Eles só comem carne de peixe, de tartaruga, de cobra, porque é animal do sangue frio para evitar a agressão. Então, é de uma doçura. Olha, a exposição que a Lélia acabou de desenhar, nós temos testemunhos de 8 líderes indígenas. Não tem um agressivo. Eles falam, o discurso deles é um prazer tão grande escutar, eles estão sofrendo do governo, eles estão sofrendo de todas as pressões de proprietários rurais, de incêndio da floresta, de envenenamento das águas dos rios, eles falam de tudo isso de uma maneira tão pura. Mas sabe? Uma coisa mais bonita é que eles falam, pois é, isso tudo acontecendo, mas nós não queremos mal para eles, não. Não queremos. Sabe, a gente não quer mal para eles, não. Que, gente, é uma coisa tão bonita isso, né, que a gente não é mais capaz de fazer, né? Então, com capacidade para responder a sua pergunta, às vezes você fala, puxa, como é que a gente mudou? Você entende? Porque o bicho humano é exatamente o mesmo. Só a única diferença entre nós e os indígenas é o nosso pé. O nosso pé mudou. O pé do nosso, ele era quase triangular. Ele tinha um calcanhar fino, a frente mais larga, os dedos do pé mexiam mais do que o nosso e usavam a unha. O indígena nunca escorrega, nunca cai. Ele sobe no árvore, ele desce. Não só os indígenas brasileiros, mas os da Nova Guiné, da África, todos os homens, o ser humano que vive ainda em comunhão com a natureza e que vive descalço, vive dessa forma. Nós colocamos o pé no sapato, já tem centenas de anos que o nosso pé vai sendo deformado, então fica um pé muito fino, muito comprido e completamente instável. Mas fora isso, nós somos o que é essencial para você, na sua casa, com seus filhos, com a sua família, é essencial para uma família de indígena. Então, é a nossa comunidade. É a nossa comunidade do início, e olha que coisa fantástica. Na Amazônia brasileira tem em torno de 100 grupos, 102 grupos que nunca foram contactados, jamais tiveram contato
com nada da nossa civilização. Eles representam uma pré-história da humanidade. Olha que coisa fantástica. Nós convivemos com a pré-história da humanidade dentro da floresta amazônica brasileira. Sebastião, Lélia, é inevitável que eu pergunte. Atrás de vocês tem uma foto sua, imagino. É. Não deve ser fácil escolher uma foto entre tantas. Ou talvez seja muito fácil escolher uma foto entre tantas. Se você fosse escolher, Lélia, uma foto do Sebastião, não para um projeto, mas para o Sebastião Salgado, o livro, qual seria a capa, a fotografia escolhida por você e por você, Sebastião? Olha, gente, isso é difícil, né? Porque uma fotografia, eu acho que eu escolhi para a capa do livro. A capa do livro tem tem prioridades, né, para fazer uma capa de livro. Sim. Então, não é bem a escolha assim natural que a gente faria. Agora, uma escolha natural que a gente faria é como aqui é o meu escritório e aquela foto que está ali, que está lá, que eu vou mostrar para vocês assim, mas eu gosto mais dela, acho ela linda. E ela é uma foto triste porque é um campo de refugiado na África, mas é uma foto tão bonita, tem uma luz tão bonita. Então, eu escolhi para colocar aqui no meu escritório. E você, Sebastião? Mas olha, é muito complicado. A Lélia, acho que respondeu muito bem. Vocês escolhem uma capa de um livro em função do livro, em função do que você quer mostrar. Olha, Mas qual é a tua foto do coração? A tua foto que, entre aspas, mais te representa? É possível? Desculpa, não tenho. Olha, essas fotografias seria como perguntar qual dos meus filhos eu gosto mais. Você entende? Eu gosto de todos, porque essas fotografias contam uma grande história da minha vida. Vocês acabaram de perguntar, quanto tempo você passou na Amazônia, como é viver com os indígenas? Essas fotografias contam um pedaço da minha vida. Então, eu olhando para elas, a cada momento eu tenho a recordação total do que eu vivi naquele momento. Elas têm um significado muito especial para mim. Na capa da Amazônia, a Lélia fez pelo menos 7 ou 8 capas diferentes para terminar com uma que não era a nossa opção no início, mas que, na realidade, ela representa tanto os rios aéreos, um conceito novo, uma ideia dessa navegação de umidade que sai da Amazônia distribuída no planeta inteiro. O planeta depende da Amazônia para manter o nível de umidade do planeta. Então, é muito especial, é muito difícil. Qual a fotografia que eu gosto mais das minhas? Impossível de te dizer. A primeira foto que você fez, que foi eu sentado na janela. A fotografia que eu fiz foi um retrato da Lélia. Que bom, gente. Olha, não tem como... Você gostou na época da foto? Gostei, a foto é ótima. Gostou? Tinha futuro, né? O rapaz tinha futuro. Eu fiquei imaginando agora vocês andando em Paris, cruzam com um casal de turista e ele pede ao Sebastião para tirar uma foto do celular ou da máquina. Aí o Sebastião tira a foto, eles passam depois. Eu faço tanto, aí eles passam e um fala pro outro, não gostei muito, ou então, ele tira bem foto, esse moço. Não, tem muitos que me ensinam a fazer a foto. Não, assim não tá bom. Não, vai só aproxima mais, eu faço como ele quer e pronto. Gente, muito obrigado, acho que a gente está estourado no tempo. Um abraço, tudo de bom, um abraço. Vocês são muito gentis e muitíssimo obrigado por tudo. Vamos colaborar com o Instituto Terra Sem Dúvida. Obrigado, um beijo. Na CBN, fim de expediente.